Olá, bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este nosso canal. Celebramos o 28º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura do livro de Sabedoria, capítulo 7, versículos 7 a 11, e a segunda leitura, carta aos Hebreus, capítulo 4, 12 a 13. Após o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, 17 a 30. Escutamos o Santo Evangelho, depois apresentaremos algumas pistas para a nossa meditação. Naquele tempo, ia Jesus por seu caminho, quando um homem se aproximou, correndo, ajoelhou diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus? Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas a Deus não, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Vê como nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho para este domingo, 28º domingo de tempo comum, narra o encontro de Jesus com o jovem rico. Jovem rico interessado em conhecer a maneira de alcançar a vida eterna. Esse encontro dá a Jesus mais uma oportunidade para ensinar os seus discípulos acerca da incompatibilidade entre o reino e o apego às riquezas. Neste trecho do Evangelho, como nós escutamos, podemos assim dividir em 3 partes.
Uma primeira parte que vem iniciar o diálogo entre o jovem e Jesus. Por segunda parte, o ensinamento de Jesus sobre o perigo das riquezas. Pós, por fim, a promessa de Jesus para os que o seguem. E todas essas partes unem assim no único contexto, ou seja, são intimamente ligadas ao tema que esta Santa Liturgia nos propõe. Que o seguimento de Jesus é exigente e temos que purificar a nossa mente, a nossa vida, para poder responder a este convite. Jesus apresenta ao homem os mandamentos como início do caminho para a vida eterna. O homem revela já que os vive desde a sua juventude. Todavia ainda sente inquietação. Jesus reconhece nas suas palavras, no seu coração, a sinceridade. Por isto, o convida a dar um passo decisivo no caminho que ele tanto procurou ao longo da sua vida. Jesus convida-o a tornar-se parte da comunidade do reino de Deus. E aí, o Senhor Jesus vai apontar 3 elementos fundamentais que devem ser assumidos por quem quiser integrar a comunidade do reino. Primeira coisa, não centrar a própria vida nos bens passageiros deste mundo. Segunda, assumir a partilha e a solidariedade para com os irmãos mais pobres. E por fim, terceira, seguir o próprio Jesus no seu caminho do amor e da entrega, como escutamos no Santo Evangelho. Será muito fácil para o camelo passar por fundo de uma agulha do que para o rico entrar no reino de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, este Evangelho lança-nos vários desafios. Jovens, adultos, crianças, idosos. Qual é o desafio? Que o apego às riquezas e às coisas materiais. De facto, este jovem rico pode representar muitos de nós cristãos hoje, de várias categorias, que mesmo temos essa vontade de seguir Jesus, no caminho da fé, ainda ficamos apegados ao conforto, aos bens deste mundo, à inveja e outras situações. Por isso o Senhor Jesus ensina-nos que o caminho para a vida eterna exige desapego, uma confiança total em Deus. Assim, o Senhor nos convida para uma vida séria, de desprendimento, generosidade e confiança absoluta nele. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos conceda a coragem de abandonar os nossos esquemas de egoísmo, de preguiça, os impedimentos à nossa fé e de viver uma vida repleta de solidariedade e entrega. 2 pistas para a nossa reflexão. Na minha vida cotidiana, em que ponho a minha confiança? Em que lugar ocupa Deus na minha vida? E a segunda leitura apresenta-nos o valor da palavra de Deus. Uma espada de 2 gumes, corta a esquerda e a direita, repreende os corações soberbos e leva-nos ao caminho da verdade. Presta atenção à palavra de Deus para a vida mudar por melhor. Senhor Jesus, em Ti confio. Senhor Jesus, em Ti confio. Senhor Jesus, em Ti confio. Ser o meu protetor através dos tempos, nas perseguições da vida, nas várias tentações da minha vida, livrai-me, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e com a sua mãe, Maria Santíssima. O Senhor esteja convosco.
e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos. Anunciar o Evangelho do Senhor. Vamos em paz e Deus seja também aquele que conduz a minha vida em tudo. Tudo. Paz e vai.